Tenente, o senhor pode contar um pouco do histórico, um breve histórico para a gente, para começar? Sim, eu sou natural de Belo Horizonte e vim, chegando aqui no Pará, tinha a pretensão de andar nos estados, né? Rodando os estados do nosso país. Aí passei por Maranhão, Brasília. E ao chegar aqui no estado do Pará, teve a oportunidade do concurso público, mas antes disso já estava definido de eu ir para Manaus. Passar uns 3 meses em Manaus. Fiz uma conversa com Deus. Deus, eu vou fazer esse concurso. Eu achar que eu devo ficar aqui no Pará, eu passo no concurso. E aí, em 98, passei no curso de soldado aqui no estado do Pará. E já se vão 22 anos já de atuação aí no sistema de segurança pública. E precisamente no órgão da Polícia Militar. O senhor já trabalhava na Força Policial? Antes disso? Não, até porque antes disso ainda não tinha a devida idade, né? Já ter a idade para poder fazer o concurso já aqui no estado do Pará. Já no Pará, né? É. Até então eu não tinha pretensões, mas ainda menino ao ver aquela policiais fardados na televisão, aquilo me chamou a atenção. E foi que eu, chegando aqui, teve a oportunidade, eu falei, vou fazer esse concurso. Né? Aqui a gente tem a sua formação acadêmica. Eu concluí, né, os ensinos, né, é o médio, fundamental, o médio. E dentro da instituição, algumas dificuldades, né, em virtude de eu ser o primogênito da família, mas ao longo do tempo, depois eu busquei uma formação superior. Eu sou formado em matemática, tenho a pós-graduação em auditoria e perícia ambiental e alguns cursos militares internos que eu fiz. Então a própria Polícia Militar, ela disponibiliza recursos ali dentro? Ela vai nos profissionalizando para a gente atuar, né? Enquanto segurança pública, ela nos traz algum conhecimento. Na formação acadêmica, você tem que buscar. Né? Cada indivíduo ele vai buscar o que é melhor para si. Tá entendendo? Então, eu tinha o objetivo de galgar dentro da carreira, né? Então, uma projeção dentro da carreira e busquei conhecimento para que eu pudesse abranger determinados cargos que necessita de você ter determinada formação. Isso já dentro do ambiente militar, né? Você já conhece, tipo de cargo, necessita de um certo curso. Então, eu já precisa se aprimorar ali naquela parte para poder subir, né? Isso. Na formação militar, como é que funciona a formação militar? Olha, a gente vai fazer aí uma linha do tempo, né? Porque quando eu entrei, o curso ele tinha a previsão de duração entre 8 meses a 1 ano. Hoje os cursos eles já diminuiu a carga horária em virtude dele já abraçar algumas cargas horárias externas, em que o candidato ele precisa de alguns requisitos, né, de algumas disciplinas, então eu já não cobro tanto. Mas a formação militar, eu fui soldado, né, fui aluno soldado, em 98. Assim que ingressa, no caso? Assim que ingressa, Assim que ingressa é aluno soldado. Aluno né? soldado. Ele passa pelo aquele treinamento para virar o soldado, né? Virar soldado. Ganhar farda, no caso. Isso. Aí a gente teve umas mudanças na nossa legislação interna, que hoje propicia, né, que ao ingressar na Polícia Militar, o soldado ele tem uma perspectiva de chegar até na graduação de subtenente. Basta ele fazer o curso hoje, né? Antigamente era CFSD, curso de formação de soldado. Hoje a gente temos o CFP, curso de formação de praça. E esse curso de formação de praça ele vai lhe credenciar para você chegar até a carreira de subtenente. Como eu mencionei há pouco, fazendo alguns cursos de adaptação ao longo desse período de carreira.
ele vai, no caso, ele sobe gradativamente ao longo do tempo, vai ao longo do tempo, aprimorando, e ele acaba tendo, todos, no caso, tem essa oportunidade de chegar lá. Basta se dedicar à carreira, né? Aí se ele tiver, nesse período, ele entra com uma idade mínima de 18 anos, né, dependendo da formação, que hoje existe duas formas de você ingressar na Polícia Militar, né? Nós temos o curso de formação de praça e temos o curso de formação de oficiais, né, onde você entra na carreira de oficiais. E já exige, para a carreira de oficiais, já exige que você tenha o nível superior, e hoje, agora, nesse concurso, vai exigir que seja bacharel em Direito. Né, no caso, eles vão limitar a área. Entre aspas, no caso. Eles vão colocar no currículo de graduação de Direito para oficiais, para formação de oficiais. Para ingressar na curso de formação de oficiais, que é onde vai lhe proporcionar que você chegue até na carreira de coronel, que é o posto maior que nós temos dentro da nossa instituição. Então, caso hoje, por exemplo, eu faça para praça, nível médio, né? Isso. Eu não vou ter o limite de chegar até coronel. Eu teria que fazer, ou eu posso fazer um curso de Direito e depois tentar a formação de oficial. Isso. Também não impede, né? Não impede. Mas aí, no caso, é específico do curso do bacharel de Direito. Nós temos curso específico do bacharel de Direito, mas temos também uma peculiaridade interessante. Eu, por exemplo, eu era soldado, praça, e hoje sou oficial. E nós temos também, dentro da instituição, onde nós temos o quadro da administração da polícia e o quadro de oficiais especialistas. Quadro de oficiais de administração e quadro de oficiais especialistas. Onde isso lhe dá a oportunidade de o praça, ele passando também no concurso interno, chegar ao posto até de capitão. E a gente, aqui no estado do Pará, das unidades da federação, do quadro de oficiais, 52,5% das unidades da federação já abraça que o praça, ele chega até o posto de coronel ou tenente-coronel, oficial superior. Então, apenas 8 estados até o momento que ainda está com essa legislação onde o oficial da administração ele chega até capitão. Entre esses estados, nós temos o estado do Pará. Maranhão, aqui próximo, já o praça, ele entrar como soldado, ele pode fazer um concurso interno e chegar até a major. Até major. Aí você vai ter que cumprir alguns requisitos. No meu caso, em virtude da graduação que eu fiz em matemática, né, você tem que ter nível superior. Hoje exige que você seja terceiro sargento, tendo no mínimo 15 anos, alguns requisitos para você fazer a prova. Então, eu era terceiro sargento do último CFS que nós tivemos na corporação em 2015. E teve a oportunidade, e eu fiz, e hoje sou o segundo tenente do quadro de administração da Polícia Militar. É bem recente, né, que o senhor está como... 2 anos como segundo tenente. Eu já tenho 22 anos de estado, né, mas estou com 2 anos na função de segundo tenente. A gente sabe que aluno soldado agora, né, vai virar praça, soldado, após ele vem o quê? Cabo. Nós temos essa hierarquização, né, da seguinte forma: entra como no curso de formação de praça, após um determinado período, né, você sai soldado. Na questão de 2 oficiais de mesma patente, qual tem a parte hierárquica? Leva vantagem aquele que é mais velho em idade ou mais velho em serviço? Não, aqui nós temos a questão da antiguidade, que é uma legislação específica, e você vai depender da função que você estiver exercendo. Tá entendendo? Aí isso vai distinguir para determinada função quem vai ter ali vai ter a precedência em relação a determinadas situações. O desafio da profissão hoje. O desafio da profissão policial militar, primeiramente, você tem que gostar do que você faz, né? Porque os desafios são grandes. São grandes desafios. Independente da carreira, o desafio é gigantesco. É gigantesco, tá entendendo?
Então, eu acredito que você ter a sociedade ao seu lado. É o grande desafio você provar para a sociedade que você está ali para prestar um serviço para ela. Então, a aproximação com a sociedade é um desafio que nós temos, né, de estar... Porque a nossa área de atuação é muito grande. É muito grande. Então, a gente tem que prestar serviço para todos aqueles que solicitam. Caso a parte ostensiva de a parte ostensiva, né, de prestação de serviço. Mas tem, assim, julgamento da parte da população contra dessa carreira militar? Olha, nós enquanto militares, policiais militares, existe 99% são profissionais que fazem seu serviço conforme o estabelecido. Existem alguns casos pontuais que, em determinado momento, pode vir até dar um descrédito na atuação policial. Tá entendendo? Mas não tem tanta problemática em relação a isso. É que normalmente, quando você está fazendo seu serviço bom ali, tá ótimo. Mas quem vai te dar crédito por aquilo? Mas a partir do momento que tu pisa, acham 1000 erros, 1000 defeitos ali na profissão. Você tem que saber, você tem que ter entendimento, o policial tem que ter entendimento, que ele está para prestar, servir. E essa prestação de serviço, eu costumo dizer, me posicionar no lugar de quem está recebendo esse serviço. De que forma eu gostaria de receber esse serviço? Então, partindo desse fundamento, desse princípio, eu tento trabalhar com a sociedade. E a resposta que eu tenho tido da sociedade nesses 2 anos de atuação aqui tem sido uma resposta bem aplausível. Tá entendendo? Sempre te pondo no lugar da população. Da população, né? Como eu gostaria de ser tratado aqui nessa situação? Será que eu passo dos limites? Exatamente. Inclusive, é muito bacana mesmo tocar nesse assunto. E muitas pessoas ainda não conseguem entender, né, as situações, porque não conhecem devido às abordagens policiais, por exemplo. A questão da abordagem policial é palco de bastante discussão aí, que permeia, né, os meios jurídicos, os meios de comunicação, mas a abordagem até então não tem uma outra fórmula para você identificar que aquele indivíduo ele está ali um cidadão de bem ou está ali um malfeitor. Então existe a necessidade de fazer uma abordagem mais incisiva, né, naquele momento, após passar daquele momento que você conseguiu identificar aquela pessoa, você já abranda mais. Mas a abordagem, por mais que você não queira, ela se torna uma situação um pouco assim, mais agressiva, vamos se dizer assim, na forma de você abordar, que você tá colocando ali, naquele momento, em risco, dependendo do contexto que tiver aquela situação ali, a segurança dos policiais e a própria segurança do abordado. Então você tem que chegar de uma forma, naquele momento ali, para você ter certeza, e aí não vai ter nenhuma reação, que ali é um cidadão de bem. E você, após isso, você tem que verbalizar e dizer para ele o porquê você está fazendo essa abordagem. O intuito dessa abordagem é trazer benefício para aquela comunidade. Ali você quer tirar aquela pessoa que vem para praticar o mal. Esse é o objetivo principal de uma abordagem. A questão em si é aquele... como é que fala? Constrangimento legal, né? Então, o entendimento da população também é essencial, né? Não só pode ter, está tendo uma batida policial, vamos filmar porque está errado. Mesmo que não seja um suspeito, porém é um cidadão de bem. Então, o que vai definir isso aí é aquela própria abordagem, né? Contexto, né? O que você vai fazer? Nós estamos em Tomiaçu, nós temos a zona urbana e a zona rural. Você faz uma abordagem 9 horas da manhã, né, e você faz uma abordagem às 19 horas, que está praticamente os pontos de iluminação aqui, né, em virtude de ter um desenho, na verdade, rural, apesar de ter o centro. Alguns locais você tem má iluminação.
Então ali você tem que fazer uma abordagem bastante contundente. E ela traz um determinado desconforto, não tem jeito. Mas o que tem que ser feito? Após você ter feito a abordagem, identificou que é um cidadão de bem, mesmo que não seja, né, preservar os devidos direitos conforme prevê a Constituição, aquele que foi abordado, aquele que é cidadão, ele vai compreender. Ele vai compreender que aquilo ali você está prestando um serviço de qualidade e para salvaguardar o próprio ir e vir dele para ele não ser molestado. Quer compreender a questão, até falar sobre, né, que eu mesmo já fui abordado em frente de casa, só que eram 4 viaturas, se eu não me engano. Vai ter problema, né? Forte, né? Fui abordado 4 viaturas, estava eu e o Cu, amigo, na frente de casa conversando, era por volta de 1 da manhã. E acho que tinham feito denúncia de suspeito armado. E batia com a descrição. 2 rapazes, crianças, claro, e eles pararam, abordaram. Teve problema, né? Teve aquele constrangimento, lógico, mas necessário, né? Seguiram a viagem e foram em busca. Eu creio que muitas vezes é necessário, principalmente na situação em que a gente estava, onde na frente da minha casa não tem iluminação, então é um ponto escuro. Aí 2 caras escuros, já estão procurando dois caras, e aí a gente está lá, à toa, bacana, aí vai ser abordado mesmo, tem jeito. Nós temos estudo de casos, né, aí nas redes sociais, né, que às vezes uma má abordagem ela traz consequências que pode ter como resultado a vida do policial, né? Então, pelo cenário que você descreveu, tem que ser uma abordagem bastante enérgica, como eu falei. Já não vai poder fazer já não tem que ter um certo critério de avaliação, né? Determinado ambiente, dentro da cidade, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, né? Então já vai lhe dar uma outra forma de você fazer essa abordagem. Tem toda a questão do horário, local. A descrição do agente, né, de segurança pública que ele pode, né, analisar isso aí. Já tem aquele contexto, aquele mapeamento feito na cidade, já sabe como é que funciona a parte periférica, a parte central. Então já tem uma noção de abordagem. Quanto à situação da parte periférica e a parte central, o policial, o agente de segurança pública, ele não vê tanto por esse contexto. Ele vê sim pela situação naquele momento ali. Né? Eu vou me aproximar do cidadão, ele já começa a tremer, já começa a dar alguns sinais, então isso já me desperta já um alerta, já de que forma eu vou abordá-lo. Né? Vou abordar um cidadão, está tranquilo, está calmo. Então, tudo isso conta numa abordagem. Inclusive, essa parte da abordagem que eu tinha falado, a minha casa é no centro ali da Pedreira. É centro ali ainda, né, Thiago? A parte do centro. Só que, devido ao horário, qualquer abordagem verdade. Não é muito sutil, na verdade. Nem deve ser, né? Por conta mesmo da vida do policial. Sabe o que o cara tem aqui? Se eu tocou aí no assunto da segurança pública, você pode dar uma definição de segurança pública pra gente? A segurança pública é bastante complexo, né? Então, é um processo sistêmico, né? Pra gente. E otimizado, que visa a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Teria mais basicamente o conceito de segurança pública seria isso: preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas, a integridade física das pessoas e do patrimônio. Resumindo, teria isso, né? Teria isso, né? Eu entendo. Existe um problema institucional no Brasil com respeito à segurança pública? Olha, um problema institucional, eu particularmente não vejo como um problema institucional, né, no Brasil em relação à segurança pública. O que nós temos é que nós estamos distribuídos heterogêneos, né? Nós temos os entes
o ente federal, estadual, distrital e municipal, aonde cada um ele é responsável pela segurança pública dentro da sua circunscrição. E diante disso, há sim a necessidade de uma política de integração na comunicação, né, entre esses entes da federação. Porque se houver necessidade de eu ter, fazer uma consulta no banco de dados de um estado vizinho aqui, eu tenho uma certa dificuldade para obter essa informação de um veículo que adentra aqui, né, com placa de outro estado. Então eu já não tenho esse sistema interligado de uma consulta rápida, né, de um cidadão que me apresenta uma documentação. Às vezes ele pode ter cometido um crime em outro estado, então é uma certa demora para a gente poder obter essas informações. Mas não é um bloqueio de jurisdição, né? É uma demora entre a comunicação. Falta uma integração, né? Uma política de gestão de integração, eu vejo, né, particularmente, entre esses entes que eu acabei de mencionar. Que existe, está faltando isso, na verdade, para poder, que nós temos nesses 26 estados e um distrito, era para ter uma comunicação mais alinhada, né, vamos dizer assim. No caso, um banco de dados geral. Um banco de dados geral, tudo, né? Um sistema geral que, né, a gente poderia ter acesso. O único problema dessas situações de banco de dados para suprir toda essa aqui seria invasões, no caso seriam invasões. Se, por exemplo, um hacker invadir, ele vai ter acesso ali ao banco de dados completo, né? Nós temos o sistema. Há pouco tempo foi noticiado que nosso sistema eleitoral sofreu uma tentativa, né, de invasão, mas o sistema, né, conseguiu bloquear. Então não seria diferente. Né, em relação à questão de segurança pública. Um sistema bem eficaz. Hoje capacitados ali trabalhando na área, dá para resolver um problemão, né? Homicídios e população vulnerável, né? A questão. Tem essa relação, no caso de homicídio, né? População vulnerável? Pois é, né? Isso aí também é uma questão bastante complexa e discutida. Mas eu, particularmente, não vejo por esse ângulo, né? Pessoas que mais humildes, pessoas que têm mais condições, se tem uma relação de crime aí. O que é interessante, a gente tem várias doutrinadores, né? Várias pesquisas nesse prisma aí. Mas interessante, no final da década de 60, lá nos Estados Unidos, em Nova York, alguns pesquisadores fizeram um laboratório. Eles pegaram 2 veículos das mesmas características e colocaram um no bairro humilde e outro no bairro, né, pessoas com poder aquisitivo um pouco melhor. E o veículo que estava lá no bairro humilde, ele sofreu, né, furto, as depredações. E o veículo que ficou lá no bairro nobre, até então, não sofreu nada. Isso já era esperado pelos pesquisadores. Aí veio um e quebrou uma janela desse veículo no bairro nobre. O que acontece? Ele sofreu o mesmo processo do veículo que estava lá no bairro das pessoas mais humildes. Foi furtado, foi depenado. Concluiu-se que, com isso, eles concluíram que não é a relação de humilde e rico. É uma questão de uma relação social do indivíduo. A pobreza, ela não está ligada. A criminalidade, ela não está ligada em relação de A e B. Tem condição ou não tem condição. E sim, de uma questão de
uma relação da natureza humana do indivíduo, independente disso. É a natureza humana do indivíduo de praticar o ato, né? Aí nós voltamos aqui, que se chama-se a teoria da janela quebrada, né? É uma teoria da janela quebrada, essa pesquisa que teve nos Estados Unidos. Nós voltamos aqui, nós pegamos aqui a entrevista aqui que ocorreu num estado nosso, onde um político, né, ele foi questionado por que o senhor praticou esses crimes, né, porque o senhor desviou todas essas verbas. Aí o mesmo não, é compulsório. Compulsório, é vontade de praticar esses delitos aí, né. Foi a resposta desse governador, né, desse estado aqui. Então, ele sentia a necessidade para saciar o ego de furtar, no caso. E aí, ele não era da classe humilde, ele era de uma classe nobre. Então, se essa relação, eu particularmente não vejo com essa relação. Faria do indivíduo, na verdade. Do indivíduo, né? A natureza humana dele. É interessante. É a relação social, né? É a relação social dele, com quem ele está andando, né? Grande ditado popular, né? Me diga com quem anda, que eu te direi quem é. Quem é esse? Qual é o papel da polícia nas comunidades domadas pelo tráfico? Olha, como é que funciona o trabalho deles ali dentro? A polícia militar, ela tem a atuação dela na prevenção. Né? Mas a gente, aqui já vamos até juntar aqui, que tem a próxima, né? Isso pode ser anexo à 10ª pergunta aí, que diz que a polícia e educação. Sim, pode né? Anexar tudo junto aí. Nós temos um programa dentro da polícia que é o PROERD. É um programa que trabalha na conscientização a respeito aos jovens, a respeito do malefício das drogas. Né? Aqui, inclusive em Tomiaçu, nós temos a Cabo Jacilene e o Cabo Coimbra, que são atuantes, né, em relação a isso. E a polícia, dentro da comunidade, a gente traz uma filosofia que a polícia tem que estar próxima da comunidade. A segurança, ela não é só a polícia militar. Ela tem os entes também privados, né, as pessoas, entes privados e a própria comunidade. A gente atua principalmente através das denúncias que a comunidade nos traz, das informações que a comunidade nos traz. Aí a gente atua na questão do combate à questão do entorpecente dentro dessa comunidade. Então é um trabalho em conjunto, né? É um trabalho conjunto, né? Nós estamos aí, que está aberto aí, abriu-se quase mais de 2.000 vagas aí para o nosso próximo concurso. Se eu não me engano, 2.200 e alguma coisa. 2.310 vagas, né? Dividida entre 2.079 para homens e 231 para mulheres. Onde existe, seja o ensino médio, né? Para o curso de formação de praça. As inscrições iniciam-se do dia 30, né? Do corrente mês, vai até dia 10 de janeiro, né? De 2021. Caso 30 de novembro, até de 2020 até 10 de janeiro. 10 de janeiro de 2021. Que exige aí o ensino médio. Inclusive, meu real tá até guardado já para me inscrever. Muito bom. Não vou mentir. Então aqui nós vamos deixar o contato nosso, né, para a comunidade daqui do município de Tomiaçu. Entrar em contato. E queira, né, diante de uma necessidade, pode ligar para a nossa central, 14ª CPM, que tem o atendimento lá 24 horas, né, que é o número 9115-9946. E temos também o 984-099742. Esse aqui, o último, é um zap. Pode mandar. Atendimento pelo WhatsApp também. Atende pelo WhatsApp. 24 horas também? 24 horas, todos os dois números são 24 horas. A gente vai pegar eles na hora que a gente for lançar, a gente joga na tela lá para ficar bonitinho. Tranquilamente. Vai ficar até melhor. Verdade. Na descrição também a gente pode colocar, né? Pode. Que aí o pessoal já tem mais outro acesso, né? Mais fácil até de copiar quando está usando pelo telefone.
Então é isso. Deu quanto tempo aí, Thiago? 36? Tá bem, foi bem rápido. Acho que é porque a gente se prendeu nas perguntas. É que nem ele falou, eu acho que ele deve ter tocado com o senhor, né, no assunto do horário, do tempo, né, que corre. Quanto tempo ele disse pro senhor? É mais ou menos isso, né? Normalmente o Tomicast vai 2, 3 horas. Só que aí a gente fica à vontade, conversa, vai brincando, né? É como não é o caso. A gente já mudou, né? Até o programa justamente foi o gatilho pra gente mudar de programa, pra entrar uma parte de notícias. A gente vai deixar a população a par primeiro e lançar as notícias em breve. Aí, no caso, a gente vai segurar, acho que até semana que vem, né? O programa para lançar. Vai em busca de mais notícias, para complementar o programa. Aí vai ter o âncora que vai falar. Eu espero que não seja eu mais. Eu espero mesmo que não seja eu. Aí a gente vai jogar, né, a conversa, um papo sobre segurança pública. A gente coloca, roda o roteiro lá, a parte que fica. Depois entra nas notícias, vai falando uma notícia, outra. Ou a gente pega uma parte em joga, depois da notícia, né? O tipo de notícia que vai ter. E a gente também queria até fazer um acompanhamento, se for possível, né? Na parte da ProErd, né? Se tiver como a gente acompanhar para mostrar o trabalho que é feito, essa parte da polícia comunidade. Seria interessante vocês procurar nosso comando e ver como é que é, né? O dia a dia, né? Porque agora nós estamos parados em virtude da pandemia, né? Graças a Deus, todo mundo parado. Estamos parados em relação a isso aí. Mas quando retornar às aulas... Eu creio que até depois do carnaval, vão querer segurar até o carnaval, a pandemia. E se eles não liberarem para o carnaval, que nem fizeram com as eleições, né? Eles liberam para porra das eleições, aí acaba, eles querem trancar. Acho que deu alguma cagada lá em cima que os caras seguraram a onda lá. Eu não, se a gente trancar agora, vai virar o bicho. Ainda tem segundo turno aí a galera vai virar o bicho. Mas realmente, eu teve até um áudio que o menino mostrou pra mim, um juiz aí lá de Belém falando que ia fechar, né? Eu falei, os caras vão fazer sacanagem com a população. Liberar pra eleição e na hora lá trancar tudo. Um dia depois trancar tudo. O pessoal vai arrebentar tudo. Não vai ter dessa não. Aí não vai ter força policial pra segurar aí. Tem. Até tem. Pra poder preservar a ordem pública. Né? Preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Aí quem estiver quebrando, tá vendo, Thiago? Tem que perder logo esse mau costume de querer quebrar as coisas. Não, né? Acho que fica por aqui, né? A gente ainda vai pegar um outro programa para poder fazer os cortes. Aí eu vou tirar aquelas partes que a gente conversa uma outra coisa aleatória, tirar a parte das pausas. Aí eu vou mandar pro Diego para ele enviar pro senhor. Aí eu só dar uma volta. Pode? Não pode. Eu tava pensando em não jogar ele todos os tópicos de uma vez, para não ficar chato. É só ouvir. Às vezes eles seguram muito tempo assim, quando é putaria. Agora, se for uma coisa mais séria, eles não querem ouvir. Então eu tava pensando em lançar o programa dele dentro desse programa como corte. Tipo, primeiro tópico, a parte histórica, formação acadêmica e formação militar, foi uma parte grande, né? Que dava pra gente falar história e formação acadêmica dele, junto com a parte militar. Tava legal. Ou se a gente lançar tudo de uma vez, a gente segura todo e lança ele como o primeiro programa, né? Eu pensei em falar e depois jogar sobre alguma coisa, falar alguma coisa. Alguma coisa sobre. Alguma notícia sobre que tenha relacionada. É contigo, diretor. Né? Aí antes de postar, a gente vai enviar pro senhor para eu poder dar uma aval e confirmar se pode. Então, a gente vai pensar num esquema de como vai colocar ele para ficar mais atrativo. Porque como eu falei, a parte da conversa séria, a gente não gosta. Só que a gente tem que tomar ela interativa. É uma conversa séria. E muita gente não quer nem papo com isso. Esse que é o problema. Só quero ser... Exatamente, essa que é a parte ruim. Aí na hora que o serviço vai trabalhar e eles estão lá no meio, não gosta. Querem o serviço, mas não querem naquela hora ali. É bacana, eu acho top esse daí. Então, acho que é isso, né? Eu quero deixar algumas considerações? Agradeço aqui a oportunidade de trazer aqui um pouco, né, o que é a vida de um policial militar, né, o que é a segurança pública pelo policial militar, um agente de segurança pública policial militar, e dizer que a 14ª IPM, né, está ali
de portas abertas para a sociedade precisando, pode nos procurar lá. Ótimo. Então, vai ficar por aqui mesmo. Muito obrigado aí a todos. Até mais.